Eu sei que você está aqui porque você quer fazer o concurso do Banco do Brasil, que será agora, dia 26 de setembro de 2021, mas está com medo de não dar tempo de se preparar adequadamente. Então se liga que agora eu vou te mostrar todo o arsenal que você precisa para ser aprovado em menos de 90 dias nesse concurso. Fala galera, Rafael Cândido aqui e agora eu vou te mostrar que sim, é possível você ser aprovado na prova do Banco do Brasil, mesmo estudando menos de 90 dias. Mas para isso você precisa entender alguns segredos que os concurseiros e os professores de cursinhos só contam para quem está lá dentro já. E nós aqui da ProBankers vamos abrir esses segredos para vocês agora. Bom, eu e a Thaís, a minha esposa, também professora aqui na ProBankers, temos somados mais de 20 anos de experiência no setor financeiro como empregados concursados da Caixa Econômica e outros mais de 20 anos como professores dos principais cursinhos preparatórios do Brasil, como o Alfacom Concursos, Verbo Jurídico, entre outros. Sim, nós exercemos as duas funções simultaneamente, tanto lá no mercado financeiro como aqui como professores. Em 2018, eu fundei a ProBankers, primeiramente como Instituto Bancário do Futuro, com o objetivo de ajudar profissionais do mercado financeiro a alavancar a carreira, assim como foi a minha, que em menos de 10 anos, não foi dois, foram 10 anos de carreira, um pouco mais de 10 anos de carreira, eu entrei como técnico bancário, claro, passando por concurso, afinal, Caixa Econômica também é um banco público, passando por concurso, entrando como técnico bancário e durante menos de 10 anos eu cheguei até gerente geral, ou seja, o posto mais alto dentro de uma agência bancária e depois eu saí para montar a ProBankers. Mas não estamos aqui para falar de mim, e sim do que você está passando nesse momento. Eu sei que você está preocupado, sei que esse concurso era esperado lá para 2020. Início de 2020 a gente já estava falando do concurso Banco do Brasil e eu falei que sim, ele ia demorar para sair por causa da situação sanitária que nós passamos e ainda estamos passando. Então, não se surpreenda se a prova for prorrogada. Pode acontecer. Acho difícil, mas pode acontecer. Então, aconteceu que também o Banco do Brasil, nesse período, passou por mudanças na sua direção e agora sim saiu o tão esperado concurso para o Banco do Brasil 2021. E sim, também nós falamos lá em 2020 ainda que viria as funções voltadas para o bancário tradicional, o escriturário agente de atendimento, o técnico bancário. Escolha o nome que você escolher, cada vez eles mudam um pouquinho, mas no final das contas é a função de bancário, é o atendente, é quem vai atender o cliente, é quem vai fazer as operações financeiras dentro do banco. Tem essa função sim, tem também vagas para a área de escriturário na área de tecnologia da informação, mas nós focamos aqui para você que quer ser bancário, quer trabalhar lá na agência. Mas, Rafael, eu consigo passar nessa prova com tão pouco tempo para se preparar e com tanto conteúdo para estudar? Sim, você consegue. Mas presta atenção que eu vou te dar um passo a passo agora, que é o GPS da sua aprovação em menos de 90 dias. Para isso, você precisa entender alguns pontos que são os segredos que os cursinhos guardam as 7 chaves. Então vamos lá. Primeiro, passo 1, analisar o edital e saber exatamente quais são os temas que você precisa focar na sua preparação. Nós já fizemos isso para você, mas vamos lá para o quadro para eu poder te explicar exatamente o que você precisa fazer. Então vamos abrir o quadro aqui. Vamos colocar lá, edital Banco do Brasil 2021. O que você precisa dominar sobre o edital? Primeiro, quais são os temas da prova? Vamos falar rapidinho aqui. Matemática financeira, vou colocar em maiúsculo aqui, fica mais fácil a tua visualização. Matemática financeira. Eu não vou colocar em ordem aqui que aparece no edital lá, isso aí não importa.
Conhecimentos bancários, vou colocando aqui conforme eu lembro. Conhecimentos bancários. Depois nós vamos ter aí também negociação e vendas. Atualidades do mercado financeiro. Língua portuguesa. Matemática básica. Inglês. Informática. E redação. Então, esses são os temas aí que vão cair na sua prova, que estarão lá na prova. Vamos diminuir aqui o zoom para você ver todos eles aí na sua tela. Um pouquinho mais, ok, tá aí tudo na tela. Então, vamos lá. Matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas, atualidades do mercado financeiro, língua portuguesa, faltou um azinho aqui, matemática, inglês, informática e redação. Sim, pessoal, aqui eu estou num quadro de aula, mais ou menos como a gente dá as aulas nos nossos cursos. Então é ao vivo, tá? Não tem edição, não tem corte. Se eu errar, vai assim mesmo. E o que interessa aqui para você é você entender a mensagem que eu quero te passar. Então, esses são os temas que constam no edital. Lá no edital, deixa eu voltar aqui para a tela cheia para a gente conversar. Lá no edital, a banca ela coloca uma classificação, separando aí os temas da prova, os conteúdos que serão cobrados em prova, em dois grupos. Os temas básicos, conteúdo básico e conteúdo específico. Só que utilizar essa classificação conforme está lá no edital é um erro enorme, gigantesco, tá? Por isso eu não vou nem perder tempo aqui em mostrar para você qual que está em cada lugar, porque os pesos também são misturados. Tem tema que está lá nos conhecimentos básicos que tem peso tanto quanto os que estão no conhecimento específico. Isso não vai fazer diferença na sua prova saber qual que está de cada lado. O que vai fazer diferença na sua prova é você saber qual que você pode aprimorar o teu conhecimento até a prova, qual que você pode melhorar o seu desempenho até a prova. Mas por que isso? Como que você sabe disso? E para que saber isso? Me responda uma coisa. Olha só. Vamos voltar para o quadro lá. E aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? E você responda com sinceridade aí para você. Qual dessas matérias você estudou a sua vida toda? Vamos pegar duas aqui. Língua portuguesa, dá um zoom. Língua portuguesa ou atualidades do mercado financeiro, que já está aqui próximo. Qual das duas disciplinas você mais estudou? Você estudou a vida toda? Língua portuguesa, é claro. Com certeza qualquer pessoa estudou língua portuguesa desde os primeiros anos de escola. Isso significa o quê? Que em 90 dias você vai poder acrescentar pouca coisa do que você já não sabe de língua portuguesa, porque você sabe muita coisa. Você já estudou isso por bastante tempo. E é um conhecimento que você estuda a vida toda e quase nunca é o suficiente. Então você precisaria aí de muito tempo de estudo para poder fazer acrescentar um percentual razoável no teu conhecimento sobre língua portuguesa. Matemática, a mesma coisa. Então, é saber essa diferença que vai te ajudar na sua preparação. Agora, se você só pegar língua portuguesa e só fazer exercício focado, questões, resolução de questões, ou seja, você vai relembrar o que você já sabe de língua portuguesa e aprimorar alguns detalhezinhos para a prova, já vai te ajudar na prova. Ou seja, você não fica perdendo tempo focando numa matéria que é muito tempo para aprender e não vai ter um acréscimo significativo no teu conhecimento para a prova. Já atualidades do mercado financeiro, que também é um tema extenso, mas é muito específico, ou seja, ele tem um limitador, por exemplo, é atualidades. Então você pega um período aí para poder se aprimorar e nós, como professores da área, a gente vai limitar mais ainda, te dizendo quais são os temas mais importantes que você precisa saber sobre esse conteúdo aqui,
que pode e que vai ter maior probabilidade de cair na prova. Então, isso é aprimorar e acelerar a sua preparação. Então, atualidades do mercado financeiro, você precisa o quê? Você precisa aulas focadas e direcionadas, já que você ou não teve contato ou teve pouco contato com essa matéria, e não ter dificuldade em focar no essencial e somente no essencial para a prova, não estudando coisas que têm poucas chances de serem cobradas, porque isso vai acontecer invariavelmente se você estudar sem um direcionamento. Você vai se perder e vai estudar assuntos que têm pouca probabilidade de serem cobrados. Assim, se você utilizar essa classificação que a banca coloca lá para definir a sua prioridade de estudos, você vai cometer um erro que pode custar a sua vaga no concurso. Portanto, a organização do concurso, a organização de estudo para o concurso que nós propomos deve ser feita da seguinte maneira: temas que você, de um lado, temas que você estudou a vida toda, ou que você já tem conhecimento, informática, inglês, matemática básica e português tem que estar de um lado. E do outro lado, os temas que são específicos para essa prova, que você vai estudar só por causa da prova, que não faz parte aí da vida cotidiana das pessoas. Então, matemática financeira, conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro, negociação e vendas, você estuda especificamente para a prova. Porque se você for estudar esses temas, esses conteúdos de maneira muito abrangente, você vai perder muito tempo. Por quê? Mercado financeiro, conhecimentos bancários, você pode fazer 10 faculdades de vários temas aí que estarão ligados a esse tema. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em gestão de varejo bancário. Está dentro de conhecimento bancário, está dentro de atualidade do mercado financeiro, está dentro de negociação e vendas. Então é muito amplo. Eu estou fazendo um mestrado agora nos Estados Unidos de administração, o Master Business of Administration. Pega tudo isso, inclui tudo isso. Então você vai estudar a vida toda e nunca vai ser o suficiente para você dominar 100% esses temas. Então não precisa, você vai estudar focado para a prova, só o que vai cair na prova. Isso vai fazer a grande diferença entre quem é aprovado e quem é reprovado, entre quem tem uma boa classificação e quem não tem uma boa classificação, porque os demais temas são comuns a todas as pessoas. Então é importante você fazer essa separação, tá? Então você vai separar aqui, vamos voltar lá para o quadro. Então você vai separar aqui, ó, coloquei na frente, matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas, atualidades do mercado financeiro, você consegue estudar em 90 dias o que vai cair na prova. Você consegue separar o que vai cair na prova e estudar através de orientação, através de um direcionamento bem específico para a prova, de pessoas que têm conhecimento. E aí você já pode dar o passo 2, que o passo 2 é o quê? Então, você já deu o passo 1. O passo 1 é você entender o edital e saber quais são os temas que mais vai contribuir para a sua preparação, que vai contribuir para a sua aprovação e em quais temas você pode ter mais interferência de acrescentar conhecimento, acrescentar conteúdo para a prova. Qual é o percentual de crescimento que você vai ter em referência a cada conteúdo? Então, isso é importantíssimo. E por que fazer essa diferenciação na sua preparação? Por causa do tempo, né? O tempo é muito curto e você precisa maximizar seus estudos e focar naquilo que você consegue absorver de maneira mais satisfatória para a prova. Com isso em mente, passo 2. Vamos lá, qual é o passo 2? Ter material atual e acesso a aulas com professores experientes. Como eu falei, professores que podem te direcionar no conteúdo. Por exemplo, o Banco Central passou a ser autônomo em 2021. O que isso significa? Vai ser cobrado dessa forma na prova? E aí, como é que vai ser? Ministério do Planejamento, da Fazenda e Ministério do Trabalho já não existem mais. Você sabia disso? Muita gente sabe. Mas o que que isso realmente interfere na economia? O que isso realmente interfere no mercado financeiro, no mercado bancário? O que que isso significa para o Banco do Brasil? Como que chama o novo ministério agora que cuida aí, que juntou tudo isso aí, mais algumas outras áreas? Como que está a relação dos ministérios com o Banco Central, que já não é mais autônomo? A Bovespa já não é mais Bovespa há algum tempo.
O Open Banking já é uma realidade no Brasil. O que é o Open Banking? O que significa o Open Banking? Como que ela interfere no Banco do Brasil? Então, essas são algumas mudanças básicas que ocorreram no mercado desde os últimos concursos do Banco do Brasil e os últimos concursos bancários. Agora imagina aquelas mudanças, aquelas atualizações, aquelas que são mais específicas, como a LGPD, por exemplo. Então você precisa de professores que vivem o mercado financeiro para te ajudar. E por isso, até que nós criamos a ProBankers. A ProBankers é voltada para esse perfil de profissional. Só cursinho preparatório genérico não resolve mais concurso de banco como era antigamente. Os bancos finalmente estão cobrando qualidade de seus profissionais aprovados em concurso, o que não acontecia até pouco tempo. E eu previ isso já há bastante tempo e eu sempre falei isso e sempre cobrei uma posição melhor dos bancos com relação a isso. E falei que isso estava a caminho, essa mudança estava a caminho. Pois com a chegada da geração X, a qual eu pertenço, que são os nascidos na década de 80 e década de 90, com a chegada desse público, desse perfil de profissional, nas posições de gestão dos bancos, a cobrança por profissionais preparados passou a ser mais alta, porque esse perfil não admite que pessoas menos preparadas que eles estejam em posições de privilegiadas, estejam em posições que não estão capacitadas. Ou seja, essa geração, a geração X, ela rompe com o status quo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, de que hierarquia é por tempo. Não, agora é por competência, agora é exigida a competência. Eu mesmo, enquanto gestor da Caixa, reprovei 2 empregados concursados durante o estágio probatório, por não apresentarem as competências necessárias para o cargo de bancário. E não teve o que fazer, foram dispensados e foram confirmadas as suas dispensas até por juízo do trabalho. Porque é normal, quando é concurso, o pessoal recorrer, né? Mas eu tive um que recorreu, o outro não, e esse que recorreu, o juiz deu tudo certo, fizemos todo o processo, ele realmente não tinha capacidade para estar lá, e o estágio probatório ainda é uma fase do concurso. Né? Então é importante você entender isso também. Você precisa chegar, não só passar na prova, mas precisa chegar preparado para exercer a função. Isso é uma conversa para um outro momento. Vamos nos preocupar com a prova primeiro. Então, pronto, você sabendo disso, você já está pronto para dar o passo 3. E qual é o passo 3? Imersão total com um arsenal insano. Ou seja, você precisa estudar 7 dias por semana até o dia da prova e com muito direcionamento. Então você precisa de um plano de estudo adequado, a quantidade de horas que você pode se dedicar e fazer uso de um arsenal direcionado para a sua preparação. Com aula ao vivo, com aulas gravadas, com resumo em PDF, mapas mentais que facilita muito. É isso aqui que está na tela aí para vocês, olha só. A gente construiu um mapa mental da aula, em que você vai vendo a evolução do conteúdo e você grava mais fácil. Então, isso também ajuda bastante. Resolução de questões, questões comentadas, você fazer isso e acompanhar essa resolução de questões para você ativar como que a banca pensa, como que a banca cobra as questões. Simulados cronometrados, de suma importância. Só resolver questão não é fazer simulado. O simulado tem que ser cronometrado. Você precisa sentar num ambiente adequado, se preparar para a prova com antecedência, como se fosse uma prova mesmo. Se preparar psicologicamente e acompanhar o tempo, ou seja, fazer a gestão do tempo. Por isso, os nossos simulados, mesmo você fazendo aí na tua casa, através do computador, através do celular, você vai ter um simulado cronometrado, em que a partir do momento que você abre a prova, ele ativa o cronômetro e finaliza com o mesmo tempo de prova que é a prova real lá no dia do concurso. Então isso é muito importante para você ir aliviando a tensão nervosa, para você ir se acalmando e condicionando o seu psicológico, o seu corpo, o seu físico ao tempo de prova, que é bastante, são 5 horas de prova. Então você precisa estar no controle nessas 5 horas, estar no controle total da mente e do corpo para você fazer uma boa prova. E isso vai te ajudar. Nós teremos simulados cronometrados todo sábado para você fazer
de hoje até a sua prova. Se você está chegando aqui depois do dia que nós iniciamos esse projeto, mas você ainda assim quis entrar, não tem problema, você vai ter acesso aos outros. Faça no meio de semana os que você perdeu, refaça nos fins de semana, refaça no domingo, já que nós vamos ter no sábado sempre um novo. Mas refaça, aproveite. E mesmo você que já está, que vai começar desde o início conosco, você pode refazer quantas vezes você quiser sozinho o simulado, não tem problema, vai estar disponível lá para você, tá? A gente já fala mais sobre isso. Importante também, né, é que as questões comentadas, né, como é no tema da prova, você entender que você tem que ver daí sim, se você conseguir aproveitar e analisar todas as questões, independente do tema, mesmo daqueles que são os temas mais comuns, mais simples de todas as provas, como matemática, português, inglês e informática, ótimo. Por quê? Porque isso aí é o que eu falei lá no passo 2, no passo 1, que é você relembrar o conteúdo desses temas, relembrar e praticar. Aí sim, aí, e nosso conteúdo, nosso material, nossos simulados conta com todas as matérias, tá? Conta com todas as matérias, apesar da nossa preparação em aula ser focada nas outras matérias, naquelas 4 que eu te passei, né? Matemática financeira, vamos para o quadro aqui, matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas, atualidades do mercado financeiro. Então isso aqui você vai ter aula, tá? Já vou falar sobre isso. Vai ter aula ao vivo, vai ter aula gravada, as aulas ficarão disponíveis gravadas depois para você rever. Mas língua portuguesa, matemática, inglês, informática e redação, que não é o nosso foco, e não deve ser o seu foco também, mas você vai ter acesso às questões das provas do Banco do Brasil, as questões que podem cair na prova do Banco do Brasil, aos comentários dessas questões, essas questões comentadas, caderno de resolução de exercício para você treinar essa preparação nessas áreas aqui e acelerar um pouquinho mais. Por quê? Porque você não pode zerar essas questões, você não pode deixar de acertar pelo menos uma em cada uma delas, tá? É preciso acertar pelo menos uma em cada uma delas, e redação você precisa ir um pouco razoável. Redação tem um segredinho que eu já vou te contar aqui agora. Vamos lá. Redação, a chance, tá, de cair um tema ligado a atualidades do mercado financeiro, negociação e vendas, conhecimentos bancários ou matemática financeira um pouco menos, é muito grande. Agora, esses 3 aqui, é enorme a chance de cair o tema da redação vinculado a esse tema. Afinal, você vai trabalhar em banco, está fazendo um concurso para um banco. Então, é muito provável que o tema da redação venha de um desses conteúdos. E aí, se você não tem conteúdo sobre o tema, como que você vai escrever qualquer texto? Não precisa ser um super texto. Redação de concurso é diferente de redação de Enem, redação de vestibular. Redação de concurso você só precisa se ater ao tema e alguns cuidados com a língua. Mas não é aquela a superprodução de redação como é para o Enem ou para um vestibular, por exemplo. É diferente, nós vamos explicar tudo isso para vocês em aula. Tá? E chegando aqui com esse passo 3 bem dado, agora você é hora de acelerar a sua preparação. Vamos voltar aqui para a tela cheia. E como que você acelera a preparação, já que você já está na estrada, já deu os primeiros passos, já está caminhando em direção ao seu objetivo, como que você acelera? Ligando o nitro. Ligando o nitro. E você vai ligar o nitro de que forma? Conhecendo o comportamento da banca, conhecendo e selecionando as questões chaves para a sua prova, desenvolvendo a mentalidade blindada de concurseiro, tá? Ou seja, você entender como é que funciona, como você vai chegar bem para o dia da prova, que é dominar esse método de preparação para a prova, psicológico, físico, ou seja, nós vamos te passar tudo isso também. E principalmente, né, fechar com chave de ouro e participar da super revisão de véspera, que é um simulado na parte da manhã, vai ser o simulado mais difícil que nós vamos entregar para vocês, e com a correção ao vivo na parte da tarde, no sábado, dia 25, antes da prova. Então, essa super revisão aqui é importantíssima você ter, para você descarregar toda a adrenalina da prova antes de chegar na prova. Porque quando você chega na prova, você já chega, tranquilão, né? Inclusive com a camisa lá, né? Essa vaga é minha, da Pro Bunkers. Com certeza você vai querer.
Mas isso a gente conversa em outro momento. Agora que você já sabe todos os passos que você precisa dar, só falta o último passo, só falta o passo principal, que é dar a largada. Você precisa iniciar, você precisa sair do ponto zero. Se você não sair do ponto zero, não adianta nada você saber tudo que eu te passei nesse vídeo, saber todos os passos que eu te passei, se você não dá o pontapé inicial. Então você precisa iniciar imediatamente. E esse momento é o momento que vai separar os aprovados dos reprovados, pois iniciar o quanto antes a sua preparação vai fazer você sair na frente dos seus concorrentes. Cada hora que você perde pensando se vai iniciar ou não, é uma posição na sua classificação que você perde. Sim, você precisa lembrar disso, que além de ser aprovado, você precisa se classificar numa posição mais alta possível, pois esse concurso é muito concorrido, vai ser o concurso mais concorrido do Banco do Brasil da história, porque a crise no país está terrível, muita gente perdeu o emprego com a crise sanitária, com a crise econômica que se instalou no país, e muita gente está precisando de um concurso para ter segurança. Pergunta para quem é concursado, para quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, como que eles passaram esse período da pandemia. Eu garanto para você que eles estão bem tranquilos. Mas eu já conheço você, eu te conheço muito bem, afinal eu estive aí no teu lado, eu estive aí no seu lugar por muito tempo. E eu sei que você deve estar pensando que para ter acesso a esse arsenal gigantesco que eu te mostrei aqui e poder dar todos esses passos com firmeza, você vai ter que desembolsar centenas de reais, talvez até milhares de reais, ou pagar uma assinatura anual VIP caríssima aí dos cursinhos preparatórios. Mas eu tenho uma surpresa para você. Nós aqui da ProBancas queremos fazer a diferença na sua vida. E você terá acesso a tudo isso que eu te passei, tá? Tudo que eu te passei aqui, mais um pouco, de por apenas R$ 297. E ainda vai poder parcelar em até 6 vezes. E como eu falei, não pense muito, pois cada hora perdida é uma posição a menos na sua classificação. Quanto tempo você leva para ganhar R$ 297? Quanto tempo você vai levar para se preparar adequadamente para a sua prova? E quanto tempo você vai economizar depois de estar preparado para uma prova e ser aprovado nas primeiras colocações do concurso do Banco do Brasil? Então não deixe para ser aquela pessoa que vai ficar reclamando ou que vai ficar falando das dificuldades que você teve para fazer a prova e que foi isso que te derrubou. Pois você tem uma chance de fazer diferente. E essa chance é agora. Não perca tempo. Clica aí no botão que vai ter aí embaixo, aqui do lado, ou no link abaixo, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo, pois a gente já vai se encontrar imediatamente lá dentro da nossa plataforma para você iniciar a sua preparação o mais rápido possível e dar o pontapé inicial na sua nova vida como empregado concursado do Banco do Brasil. Então, vamos lá, estou te aguardando. Até daqui a pouco.